Bom dia a todos os colegas. É um privilégio poder começar o dia com uma reflexão na palavra de Deus, não é mesmo? Eu quero, do fundo do meu coração, que a mensagem de hoje possa lhe ajudar em sua jornada espiritual e lhe trazer esperança em um momento tão turbulento, tão complicado como o qual nós estamos vivendo. Eu tenho pregado ultimamente sobre a origem do mal, sobre o sofrimento, tenho pregado aí sobre a importância da resiliência, sobre a importância de ajudar os outros, mas um dos temas que eu tenho mais pregado ultimamente é sobre a nossa maior esperança, que de fato é a solução para todos os problemas, a volta de Jesus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 14, e nós vamos ler os 3 primeiros versos. Talvez você saiba esses versos de memória. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus prometeu que iria ao Pai, iria até o céu, preparar um lugar para seus filhos, e que depois voltaria para levá-los a fim de habitar com eles por toda a eternidade. Jesus veio morar nesta terra para que nós pudéssemos morar com Ele no céu. É por isso que Jesus está hoje nas mansões celestiais, está lá no santuário celestial, preparando um lugar para cada um de seus filhos, para cada um de seus discípulos. Hoje nós vamos refletir nesses 3 versos. E eu gostaria, antes de analisar declaração por declaração, proposição por proposição, eu gostaria de contextualizar um pouco essa declaração de Jesus. Antes de mais nada, é importante dizer que ela faz parte dos discursos de despedida do Evangelho de João, ou seja, os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 desse Evangelho. Esses capítulos registram as últimas palavras de Jesus, por isso eles são chamados de discurso de despedida. E nesses capítulos, ou nessa sessão, Jesus reafirmou aquilo que considerava essencial para que os apóstolos fossem bem-sucedidos, tivessem êxito na missão de pregar o Evangelho a toda a tribo, língua e nação. Por exemplo, Jesus os orientou e instruiu sobre a vinda do Consolador, a necessidade de se manterem unidos, a importância de amarem a Deus e o próximo. Por exemplo, João capítulo 13, versos 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Jesus também ensinou os apóstolos sobre a necessidade de manter uma comunhão constante com Ele por meio da metáfora da videira, em João capítulo 15. E por fim, Jesus também falou sobre sua vinda, João capítulo 14, versos 1 a 3. Você sabe que quando uma pessoa está próxima da morte, cada palavra que ela pronuncia, cada palavra que ela expressa, está repleta de significado. Ninguém no leito de morte está preocupado com quem será campeão naquele ano do futebol, será campeão do Campeonato Brasileiro, ou com o último capítulo da novela. No leito de morte, as pessoas estão preocupadas com os entes queridos, na provisão, estão preocupados com a provisão dos filhos, da esposa, as pessoas amadas. É por isso que nós devemos encarar essa declaração de Jesus, essa sessão especialmente, como o testamento de Cristo para a igreja, como um retrato daquilo que ele considerava ser mais importante para os discípulos. O capítulo 13 de João também nos mostra o contexto histórico daquela declaração. De acordo com o capítulo 13, Jesus estava reunido no cenáculo com os discípulos
E depois de Judas deixar aquele ambiente, conforme nos diz os versos 29, o verso 30, é nos dito que Jesus falou para os discípulos, verso 33, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. O coração dos discípulos estava endurecido quanto a essa declaração de Cristo, porque ele já havia dito outras vezes que iria para Jerusalém e seria entregue nas mãos dos sacerdotes e dos principais, e que ele entregaria a sua vida como uma oferta. Mas os discípulos não queriam aceitar esse fato. Eles queriam que Jesus de fato se tornasse um rei de Israel, o rei messiânico, de acordo com a perspectiva judaica da época. Então Pedro, sempre Pedro, o primeiro a falar, logo dirigiu algumas palavras a Jesus, disse, verso 36, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Então Pedro respondeu, verso 37, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Então Jesus olhou para Pedro e falou, Pedro, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo, antes que me negues 3 vezes. Aqui os discípulos estavam preocupados com a partida de Jesus. Eles queriam estar com o Mestre, eles não aceitavam a realidade de se separar deles. É por isso que Jesus dirige as palavras do capítulo 14, especialmente para os discípulos e obviamente para todo discípulo que viria depois, mas especialmente nesse contexto, ele diz, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não se angustiem. Vamos começar a analisar então cada uma dessas declarações do capítulo 14, nesses 3 primeiros versos. Jesus consolou os discípulos, acalmando-os, dizendo que não ficassem preocupados com sua partida. Inclusive, o verbo turbar significa no original angustiar. Então Jesus falou, não se angustie o vosso coração. Um detalhe é que o próprio Jesus estava angustiado. De acordo com o capítulo 13, verso 21, nós lemos o seguinte, ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Embora Jesus estivesse angustiado, embora Jesus estivesse com o seu coração turbado, ele estava disposto a consolar os discípulos. Nós vemos mais uma vez Jesus colocando a vida do outro acima da própria vida. Ele estava disposto a confortar, embora estivesse angustiado. Cristo sempre colocava a necessidade dos discípulos, a necessidade dos outros, acima da própria necessidade. Como ele mesmo disse, em Mateus capítulo 20, verso 28. Em Mateus 20, verso 28, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Bom, o texto continua e ele diz aos discípulos, credes em Deus, crede também em mim. Me chama a atenção essa expressão, porque a expressão credes é uma afirmação, pelo menos como está no português. Vós credes, a segunda pessoa do plural do indicativo. É uma constatação de um fato. Vocês acreditam. Mas o contexto nos mostra que, de fato, eles não acreditavam. E o segundo verbo é crede. Aí sim, uma ordem, um imperativo. Interessante é que no original, as 2 ocorrências do verbo crer estão no modo imperativo. Era uma ordem, tratava-se de um mandamento de Jesus. Jesus deixou bem claro que a solução para a angústia do ser humano é a fé. A orientação de Jesus para que os discípulos tivessem fé, de alguma forma evocava a incredulidade de Pedro. Eles não estavam crendo, por isso Jesus disse, creiam em Deus, creiam também em mim. Da mesma forma, nós precisamos acreditar na promessa de Jesus, afinal, sem fé é impossível agradar a Deus, conforme diz Paulo em Hebreus capítulo 11, verso 6. Jesus prossegue, e ele diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas.
E eu queria chamar a sua atenção aqui para a expressão casa de meu pai. A que se refere a expressão casa de meu pai? Deixe a sua Bíblia aberta em João capítulo 14, mas confira comigo o que está em João capítulo 2, verso 16. João capítulo 2, verso 16. O texto bíblico nos diz que, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. A que Jesus se referiu com a expressão casa de meu pai, nesse contexto do capítulo 2 de João? Ao santuário. Quando Jesus diz, lá em João capítulo 14, na casa de meu pai há muitas moradas, Jesus tem em vista o santuário de Deus, e não o santuário terrestre, como no capítulo 2, mas o santuário celestial. A palavra moné, que é a palavra morada, ela é muito discutida na Bíblia, porque ela ocorre apenas 2 vezes, e uma vez no livro de Macabeus, um livro apócrifo também. Então, na Bíblia grega, ela ocorre apenas 2 vezes, e as 2 aqui em João capítulo 14, excetuando essa referência a Macabeus, que é um livro apócrifo. E a palavra moné pode ser traduzida como um aposento, uma câmara, ou mesmo um apartamento. Possivelmente, ao falar de casas, ou moradas, ou apartamentos, ou câmaras na casa de meu pai, Jesus estivesse se referindo às câmaras sacerdotais do santuário, como, por exemplo, encontrado lá em Ezequiel, capítulo 40, versos 45 e 46. O desejo de Cristo era e é habitar com seu povo no santuário de Deus. Habitar com seu povo, que na verdade é sacerdócio real, nação eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. O Senhor tem preparado, por intermédio de Jesus, câmaras no santuário celestial, para que cada um de seus filhos, sacerdotes eleitos, possam habitar na presença dele. Por fim, Jesus diz: e quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Como eu disse a princípio, o desejo de Cristo sempre foi estar com o seu povo. Ele veio morar nesta terra para que nós pudéssemos morar com Ele no céu. O desejo de Cristo é abraçar o ser humano, é estar perto dele. Foi por isso que Ele deixou a glória do céu para habitar conosco. João 1,14 nos diz que o Verbo se fez carne e habitou e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Jesus era a própria Shekinah de Deus. Jesus era a manifestação visível, era o santuário ambulante, digamos assim, o santuário portátil, porque lá no santuário havia a Shekinah, a glória de Deus, mas o próprio Jesus era a glória de Deus. Ele veio até esta terra para encurtar a distância que havia entre Deus e o pecador. Ele veio para revelar o Pai, ele veio para estar próximo de seus filhos. Nunca se esqueça que Cristo veio a esta terra para que nós pudéssemos ter a oportunidade de habitar com Ele por toda a eternidade. Cristo morreu em uma cruz para habitar conosco no céu, para poder recebê-lo às portas da Nova Jerusalém. Cristo, como diz Ellen White, é a ponte sobre o abismo, é o elo entre a humanidade perdida e o Deus Redentor. Foi por isso que ele disse que voltaria. Acontece que as promessas de João capítulo 14, 1-3, não se restringem aos discípulos. Essa promessa alcança cada um de nós, os discípulos dos discípulos, e assim por diante. Não importa o que você esteja passando, não importa os problemas que você tem enfrentado, não importa o que você tem sofrido nesse contexto de pandemia, Jesus prometeu que voltará para lhe buscar. Ele quer morar com você, porque Ele tem saudade de você. Ele quer recebê-lo na Nova Jerusalém. Ele quer habitar com você por toda a eternidade.
creia nisso, não se angustie o vosso coração. Ellen White nos diz que um pouco antes da volta de Jesus, os justos verão uma nuvem negra que vai se aproximando da terra e que cada vez se torna mais gloriosa. Ellen White compara a volta de Jesus àquela experiência de Elias, né? Elias orou para que chovesse em Israel, depois de um período longo de seca, e ele viu, né, e o seu servo viu uma nuvem negra se aproximando, e aquela nuvem representava o cumprimento da promessa. E de alguma forma Ellen White compara essa experiência com a vinda de Cristo. E diz ela que essa nuvem é o sinal da vinda do Filho do Homem. E ela diz que ao se aproximar essa nuvem negra se torna gloriosa, e todos os santos então passam a avistar Jesus, e sobre essa nuvem ao arco-íris do pacto. Ela diz isso no livro Grande Conflito, página 640. E quem é que está à frente dessa nuvem? Apocalipse capítulo 19, verso 17, diz que Jesus vem não mais como um servo sofredor, não mais como um bebê numa manjedoura, mas ele vem como um cavaleiro branco, ele vem como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele vem para conquistar, para dominar a terra. E nesse momento, então, Jesus, o arcanjo Miguel, dará uma ordem ao som da trombeta, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. E se você perdeu alguém, um ente querido em Cristo, nesse período turbulento, e todos nós conhecemos alguém querido que, infelizmente, padeceu diante desse vírus terrível, naquele momento nós ouviremos a ordem do arcanjo. Porque diz Paulo lá em 1 Tessalonicenses, porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E então Paulo acrescenta, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse sempre foi o objetivo de Deus, esse foi o objetivo pelo qual Cristo veio habitar nesta terra. Ellen White continua e ela diz que depois que nos encontrarmos com Cristo nas nuvens, nós iniciaremos uma viagem de 7 dias rumo a Canaã celestial. Talvez seja uma alusão a Apocalipse capítulo 8, verso 1, aquele período de meia hora, nós não sabemos, mas de fato ela diz desse período de 7 dias, no livro Visões do Céu, página 47. E quando nós chegarmos às portas da cidade santa, diante dos portais de pérola, Jesus nos dirigirá as seguintes palavras, conforme Mateus capítulo 25, verso 34. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E quando nós adentrarmos na Nova Jerusalém, então nós presenciaremos um dos encontros mais bonitos de todos. E toda vez que eu penso na nova terra, a primeira imagem que vem à minha mente é o encontro de Adão com Jesus. Vocês sabem que Adão sofreu muito por conta do pecado, por causa do pecado. Ellen White diz no livro História da Redenção que cada folha que murchava causava angústia no coração de Adão. Adão viu seu primogênito assassinar o irmão. Adão presenciou a degradação do ser humano. E ao olhar aquela multidão de salvos, ele entende a luta de cada uma daquelas pessoas. E ele olha para Jesus e vê as marcas nas mãos de Jesus, as marcas nos pés de Jesus, as marcas na fronte de Jesus. E ele sabe que o pecado dele custou a morte do Filho de Deus. Em adoração solene, reconhecendo a misericordiosa graça de Deus, Adão depõe sua coroa aos pés de Cristo. Mas Jesus toma Adão pela mão, o levanta
e devolve a sua coroa. Pega Adão pelo braço e o leva até a árvore da vida. Lá então Jesus colhe o fruto da árvore da vida e o entrega a Adão. Quando os santos, os salvos e os anjos contemplam essa cena, eles irrompem em adoração celestial, pronunciando as palavras de Apocalipse capítulo 15, versos 3 e 4, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são teus caminhos, ó Rei das nações, quem não temerá e glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. O céu reserva muitas surpresas para cada um de nós. E você pode encontrar muitas dessas maravilhas em Apocalipse capítulo 21 e 22, mas eu gostaria de ler os primeiros 4 versos de Apocalipse capítulo 21, que são a concretização daquilo que havia sido prometido e foi prometido, aliás, em João capítulo 14, versos 1 a 3. Vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, porque não haverá mais luto, nem morte existirá, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Na Nova Jerusalém não há um santuário. Apocalipse capítulo 21, verso 22, diz que não há necessidade de um templo, porque o próprio Senhor está ali. Não há necessidade de velar a Shekhinah, a glória de Deus, porque ela será manifesta. Mas Jesus não estava preparando moradas para que nós habitemos o santuário de Deus? Bom, o verso 3 deixa claro que a própria cidade é o tabernáculo de Deus, que a Nova Jerusalém é o santuário. Não haverá um santo e um santíssimo, exatamente como nós conhecemos aqui no santuário terrestre, porque lá não haverá essa fronteira a mais, porque nós teremos acesso direto ao Santíssimo, teremos acesso direto a Deus. A cidade será o recipiente da glória de Deus, e nós estaremos na cidade, habitaremos nas moradas da cidade, nas câmaras sacerdotais da noiva de Deus, a cidade santa, a Nova Jerusalém. E então nós tabernacularemos com o Senhor por toda a eternidade, e a aliança encontra o seu fim, encontra o seu cumprimento máximo, o seu cumprimento final, e nós seremos o povo de Deus, e Ele será o nosso Deus. Como eu disse, o céu reserva muitas maravilhas para nós, mas para o verdadeiro discípulo, nós não podemos esperar até esse grande dia chegar, porque a saudade é tanta que esse relacionamento precisa começar agora. Jesus quer estar conosco, e o desejo dele é tão forte que ele não quer esperar o cumprimento escatológico dessa promessa, ele quer se aproximar de você agora. Foi por isso que ele disse que quer habitar em você hoje. Abra sua Bíblia lá em João 14, no verso 23. Eu havia dito a vocês que a palavra moné, moradas, ocorre apenas 2 vezes na Bíblia, as 2 vezes em João 14. A primeira no verso 2 e a segunda justamente no verso 23. O texto nos diz que Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus quer morar com você, mas Ele também quer morar em você. Ele quer morar com você no clímax da história da humanidade, quando
todos os eventos se cumprirem e Ele, por fim, estabelecer o seu reino plenamente. Mas Ele quer morar em você hoje, mediante a atuação do Espírito Santo, o Consolador, mencionado aqui mesmo no capítulo 14, no capítulo 13. Mediante a atuação do Espírito Santo, Ele quer tornar você hoje um templo de Deus, o templo do Espírito. Antes de irmos para as moradas de Deus, precisamos permitir que Deus faça morada em nós. O que você está esperando para permitir que a divindade habite em seu coração? Não perca seu tempo. Cristo quer habitar em você e com você. Permita que o Consolador Divino, o Espírito Santo, transforme seu coração no templo dele. E quando nós vivemos sob a atuação do Espírito, nós estaremos aptos para nos encontrar com Jesus naquele grande dia, quando Ele aparecer nas nuvens do céu, como um grande conquistador, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E então, nós ouviremos as palavras, que encerram o grande conflito, nós viveremos a realidade retratada por Ellen White naquela sessão, na qual ela diz: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Que Deus nos abençoe, que Ele habite em nosso coração, para que nós estejamos preparados para habitar com Ele por toda a eternidade. Vamos nos ajoelhar e renovar essa nossa aliança com Deus. Eterno nosso Pai, nosso Rei, venha, ó Deus, habitar em nosso coração mediante a atuação do Teu Espírito. Faz de nós templos vivos, moradas Tuas, para que naquele grande dia nós estejamos preparados para habitar com o Senhor por toda a eternidade. Obrigado por Sua misericórdia, obrigado por Sua graça, que nos renova a cada dia. Abençoa o nosso trabalho, abençoa cada um de nós em seu afazer, para que nós cumpramos a missão para a qual nós fomos chamados. Dá-nos um bom dia na Tua presença, sob a influência do Teu Espírito, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém.